bem, muito bem. Vamos esperar o pessoal dar uma entradinha para a gente começar. Hoje, perguntas e respostas sobre emagrecimento. Recebi bastante direct essa semana, recebi alguns e-mails. Então, nós vamos hoje tirar essas dúvidas. Ó, grande presença hoje do Dr. Rômulo na nossa live. Vamos dar mais um tempinho, pessoal, aí. Vou responder as perguntas de vocês, as perguntas que vocês forem fazendo, e vou responder também algumas perguntas que eu já selecionei durante a semana. Então, eu acho bastante importante aí tirar as dúvidas de todo mundo. As pessoas têm bastante dúvidas quanto a isso. O pessoal me perguntou também bastante sobre o Fast 30, o programa de emagrecimento que está acontecendo. Então nós vamos tirar essas várias dúvidas aí, um pouco com o que vocês me perguntarem e um pouco com o que eu selecionei aqui de perguntas. Às vezes as perguntas que o pessoal me mandou é a pergunta de algum de vocês aí. Então aí a gente vai juntos tirando aí essas perguntas. Eu não quis programar um tema hoje, justamente por isso. As perguntas são em diversas áreas, em diversos segmentos aí. Então eu quis não me focar em um assunto só e tirar as dúvidas de todo mundo aí que tiver uma dúvida. Às vezes o tema que eu separo tira a dúvida de uma parte do pessoal só. Então eu quero tirar as dúvidas de todo mundo. Vamos dar mais um minutinho só. Aí a gente começa aqui. Vou começar com as perguntas que eu selecionei. E aí vocês vão me perguntando aí, conforme eu for lendo. Aí a gente vai respondendo isso daí e vai formatando isso daí de uma forma em que as dúvidas sejam sanadas. Hoje a live aqui no meu Instagram. Então, vamos ver. Vamos começar. Bom, eu tenho algumas perguntas separadas aqui, então eu vou começar a ler essas perguntas, tá? E vocês vão formulando as perguntas que vocês querem fazer também, aí que vocês têm sobre emagrecimento. Então nós vamos nos focar nos dois canais aí. Se eu ficar um pouco perdido aí, a gente vai se entendendo aí, fazendo isso acontecer. Eu tenho uma pergunta aqui que me mandaram essa semana. Eu não vou ler o nome das pessoas que me mandaram, porque, enfim, quem me mandou sabe, pra gente não perder tempo também. O Instagram nos limita a 1 hora, então, pra live ser mais dinâmica aqui. A pergunta da pessoa aqui, de uma mulher, é o seguinte: ela tem feito atividade física todo dia, tem se dedicado a pelo menos 3 dias por semana praticar corridas e não consegue emagrecer. Por quê? Ela me pergunta aqui: o que está de errado se eu estou me exercitando incansavelmente, até o ponto de eu não conseguir, de eu ficar exausta com atividade física? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre, tá? Presencialmente, nas consultas, enfim. É uma pergunta que eu recebo sempre. Por que eu estou praticando muita atividade física e não estou emagrecendo, tá? Por quê? Então vamos lá, vamos responder essa primeira pergunta. Porque o exercício físico é importante, o exercício físico é um acelerador do processo de emagrecimento. O exercício físico, ele tem a sua função, mas ele sozinho não vai resolver o problema, tá? O problema
A origem do problema está lá atrás, é nutricional. Então, se você não corrigir o que você ingere, o que você coloca para dentro, o que você come, o emagrecimento não vai acontecer. Ou vai acontecer de uma forma bastante precária. A pessoa não vai conseguir chegar onde quer chegar e nem e isso acaba se frustrando. Então, eu vejo muito isso. Ontem eu faço apenas um aeróbico por semana. Na minha programação com o físico que eu tenho, eu faço apenas um aeróbico por semana. Eu caminho durante 1 hora, uma vez por semana. Só, eu tenho os meus treinos de musculação, enfim. Mas exercício aeróbico eu faço uma vez por semana. E eu costumo fazer no mesmo lugar, em volta do aeroclube aqui da cidade. E aí eu vejo sempre as mesmas pessoas correndo, se matando, se desgastando e, nossa, é um negócio extremo e a pessoa está sempre na mesma condição física, sempre com sobrepeso, tá? Então isso deixa bastante evidente que a atividade física sozinha, ela não vai resolver o problema, ela não vai fazer com que você atinja o corpo ideal que você quer atingir. Você vai conseguir só ter um pequeno emagrecimento e no máximo isso. Então você chegar num corpo extremo, uma definição extrema, num corpo, não vai conseguir chegar, tá? Então eu vejo muito isso. As pessoas se matarem de fazer atividade física. Eu já fui um desses. A Renata, minha mulher, já foi uma dessas, de se matar de fazer atividade física e nunca conseguir atingir o que é para atingir, que é aquele emagrecimento extremo, tá? Já no outro lado da história, eu vejo pessoas que são um pouco avessas à atividade física. Isso está errado, tá? Isso está errado. Um pouco de atividade física sempre tem que estar presente. Tá? Estamos falando aqui de processo de emagrecimento, tá? Não de um corpo já definido, enfim, que vai precisar de musculação, não isso. Mas no processo de emagrecimento eu vejo pessoas que elas são avessas à atividade física, elas praticamente não fazem atividade física, elas odeiam atividade física, elas odeiam uma simples caminhada, mas elas fazem o programa de dieta com muito detalhe, com muita disciplina, com muita determinação. E essas pessoas conseguem ótimos corpos, ótima definição, ótima perda de peso sem atividade física ou com uma atividade física mínima, tá? Então eu vejo esses dois opostos. Pessoas que se matam de fazer atividade física e nunca chegam aonde querem e nem perto do que tem que chegar. E pessoas que fazem um programa de dieta elaborado, certinho para elas, não fazem atividade física e conseguem um emagrecimento muito legal, tá? Muito legal. Então, eu vejo esses dois extremos. Então, a pergunta dessa pessoa, se a pessoa está correndo, está se matando de fazer atividade física, ela cita, até eu ficar exausta e não consigo emagrecer. Não consegue emagrecer porque está muito precário, deve estar, né? Ela não me relata isso, mas deve estar muito precário a programação de dieta dela, a combinação de alimentos, a contagem calórica, enfim, deve estar muito errado isso. E então é por isso que ela não consegue chegar onde vai, e ela pode continuar correndo o resto da vida, ela nunca vai chegar aonde precisa se não aliar um programa de dieta ao programa de atividade física que ela vem fazendo. Quando as duas coisas andarem junto, o emagrecimento acontece, o emagrecimento é rápido, e mais do que isso, ele se torna duradouro, aí sustentável a longo prazo. Então, essa é a primeira pergunta. Se vocês tiverem pergunta, vão deixando aí no chat. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas que o pessoal já me mandou durante a semana, que é uma infinidade, eu nem vou conseguir responder todas, mas eu tô pegando as mais importantes aí e respondendo, tá? As mais importantes. Vamos ver aqui. Essa daqui de um homem me pergunta, olha, por que as pessoas comem pão no café da manhã? Ele cita vários exemplos aqui de dieta ocidental padrão, que eu chamo de dieta ocidental padrão.
Por que do café da manhã? Por que o café da manhã tem que ter leite, tem que ter pães? Por que na hora do almoço tem que ter o arroz, feijão e sobremesa? Por que no café da tarde, novamente, no final da tarde, tem que ter pão? Enfim, à noite, repete-se essas refeições. Enfim, não estamos falando aqui de fast food, tá? Tudo que ele cita de exemplos nas refeições dele são exemplos de uma pessoa que não come fast food, mas come o que eu chamo de dieta ocidental padrão. Então, o que eu vejo muito na nossa live aí, o grande Dorício também, grande Cabo Dorício, na nossa live. O que eu vejo nessa dieta, o que eu vejo nessa programa de alimentação, nessa dieta que ele me consta, são hábitos culturais que nos acompanham há um certo tempo, tá? Na verdade, nos acompanham às vezes pela vida toda. Então, se tornou cultural tomar café da manhã, se tornou cultural o leite de vaca. Já vou responder a sua aí, Má. Se tornou cultural leite de vaca, se tornou cultural pão, se tornou cultural comer arroz e feijão, se tornou cultural. Isso foi passado de gerações a gerações, de vó pro filho, do filho pro filho, entendeu? Então isso foi virando cultural, quando na verdade não é. Eu sempre falo que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, por força da indústria também, que quer que você coma mais, que quer que você ingira mais alimentos industrializados, então foi se criando através do marketing verdades que na verdade não são verdades. Então, na realidade não são verdades. Então, isso foi criado ao longo de anos. Então, a pessoa que fica presa a esse conceito, ela fica buscando um emagrecimento que nunca acontece, tá? Então ela troca o pão pelo pão integral. Tá, tudo bem, tem lá a sua diferença, mas continua sendo pão. Ela troca o arroz pelo arroz integral. Tudo bem, mas continua sendo arroz. Então ela troca o leite pelo leite desnatado, continua sendo leite. Então, são conceitos que, se você for buscar a raiz deles, tá tudo muito errado. Nós, os homens, a espécie humana, é a única espécie que toma leite de outro mamífero. Então, não existe no reino animal um mamífero que use leite de outro mamífero. Tá? Se você for pensar no conceito do leite de vaca, que eu acho que é o que é mais cultural em café da manhã, primeiro, o que você compra na verdade não é leite, aquilo ali, eu falo água branca, já tem um monte de química junto, então na verdade aquilo não é leite, você não está tomando nada de leite. Mesmo que você tenha uma vaca na sua casa e você ordenhe essa vaca pela manhã e retire o leite dela para você tomar, aquele líquido branco, na verdade, sai da teta da vaca para quintuplicar o peso do bezerro. Então, você está tomando um líquido que não é para você, é para um outro mamífero, e foi designado para esse outro mamífero para que aumente o peso dele, entendeu? Então, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Hoje, no trigo, o glúten que se tem no trigo hoje é muito superior ao que se tinha no passado, do que se tinha antigamente. Então, tudo isso culturalmente foi mudando. O milho hoje, o milho é transgênico na sua totalidade. Então, essas melhorias, essas coisas melhorias que não são melhorias, estão muito erradas. Isso se tornou cultural nas pessoas consumir esses alimentos, quando na verdade não são. Quando na verdade o conceito é outro, só que culturalmente parece errado. Então, você comer quando você tem fome parece errado. Culturalmente parece errado, por quê? Porque a população come muito a toda hora, tá? Se nós voltarmos, eu sempre falo isso, na era paleolítica, que é a era mais recente, a era evolutiva do homem, em que os povos eram nômades, porque eles não dominavam a agricultura,
eles não sabiam plantar, então eles eram nômades porque eles ficavam numa região, aquela região não tinha mais alimento, eles mudavam para outra região, eles não se fixavam nunca em uma região. Isso é a história da nutrição, eles começaram a se fixar em algumas regiões quando eles começaram a dominar a agricultura e a criação de animais. Então eles conseguiam criar porcos, eles conseguiam criar os animais, então ali começou-se a fixar. Mas nós estamos falando da era paleolítica, onde os povos eram nômades. Os povos nômades comiam o que eles conseguiam caçar, tá? Então, a cada 10 tentativas, 7 eles falhavam, eles nem sempre conseguiam comer todos os dias, tá? Eles nunca comiam todos os dias, mas eles nem sempre conseguiam comer quando tinham fome. Então, isso começou a se tornar um grande problema, seria um grande problema. O que para eles não era um problema, e para nós é. Então, muitas pessoas culturalmente, se pularem ao almoço, à tarde eu vou sofrer um desmaio súbito e vou morrer porque eu não almocei. Quando esses povos nômades comiam de cada 3 dias, o que eles conseguiam caçar, tá? Sempre carne. E mais do que isso, eles tinham que sair e caçar em jejum. Eles não comiam banana, aveia e mel de manhã, eles não comiam cereal matinal com leite desnatado, tá? Para depois ir caçar. Eles iam do jeito que acordavam, tava com fome, ia caçar, corria um pouco atrás da caça, conseguiu, ótimo, não conseguiu, vamos para outra, tá? Então esse é o sentido cultural, esse é o sentido, né, evolutivo do homem, e o cultural é comer-se de 3 em 3 horas, comer, tem que tomar um café da manhã de rei, aquela velha história, isso é uma grande bobagem. Então, quando isso começou a acontecer, as doenças começaram a fazer parte do cotidiano nosso, e isso começou a desencadear a obesidade na população mundial. Para você ter uma noção mais ou menos do que eu estou falando, de como que a indústria vem evolutivamente acabando com as pessoas, tá? Fazendo com que as pessoas engordem. Se você pegar qualquer seriado, se você pegar qualquer filme, se você pegar qualquer série de 1960, 1970, mais ou menos, aí até os anos 80, até o final dos anos 80 vai servir. Vocês vão ver que os atores que faziam parte desses filmes, desses seriados, eram todos magros, tá? Sempre todos magros. Não tinha a obesidade que se tem hoje, tá? Não tinha obesidade que se tem hoje. O meu trabalho com obesidade, com sobrepeso e obesidade, já está indo para 7 anos, que eu exclusivamente trabalho com isso. Então eu vejo nesses últimos 7 anos uma explosão de obesidade que quando eu comecei já não tinha. Então nós estamos voltando aí para a década de 70. Já falei isso, eu gosto muito do seriado Chaves, eu assisto sempre. Então se você for observar o seriado Chaves, não tinha obesidade dentre o elenco, dentre os atores, tá? Isso foi a indústria fazendo parte do negócio e engordando as pessoas. Sempre, 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 sempre. Sempre isso. Então, esse é o conceito de que o errado tornou-se certo e o certo tornou-se um absurdo. Então, comer várias vezes por dia, comer muita coisa industrializada, consumir uma grande quantidade de açúcar, uma grande quantidade de farinha de trigo, isso tornou-se correto. E comer 2 vezes por dia, como eu faço, tornou-se um absurdo. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Então, em vez de você ficar pensando com o todo, fazendo, em vez de você pensar com que querem que você pense assim, começa a usar um pouco a lógica. A internet está aí para você pesquisar, para você encontrar várias verdades que estão escondidas. Esse é o conceito, verdades que estão escondidas. Então, é por isso que esse cara também não emagrece, porque está preso em hábitos culturais de café da manhã, café da tarde,
não sei o que integral, enfim, é um monte de conceitos. É ótimo porque ele consome um monte de alimento, ele gasta uma fábula com o supermercado e não consegue emagrecer. Então o conceito é esse, está preso em hábitos culturais, o que não pode ser. Vamos voltar um pouco aqui, para mim ler, teve 2 perguntas enquanto eu falava. Do Gisiel, para emagrecer você acredita que o déficit calórico é importante? Sim, o déficit calórico é importante, mas é mais importante de onde provém essa caloria. Se você consome 500 calorias vindo do peixe é uma coisa, se você consome 500 calorias vindo do açúcar é outra coisa, tá? Embora a contagem calórica seja a mesma, de onde vem essa caloria é um fator muito importante de se pensar, tá? Se você for comer bons alimentos, você não vai conseguir uma contagem calórica absurda durante o dia. Se você for comer um monte de caloria vazia, açúcar, carboidratos, você vai conseguir uma contagem calórica absurda durante o dia. Mas a contagem calórica é sim, o déficit calórico é sim importante na perda de peso. E aí entra a atividade física. Se você está gastando mais do que você está ingerindo, há um déficit calórico, tá? Mas de onde vem essa caloria também é importante. A Macil está perguntando, a dieta para quem está buscando ganho de massa muscular se mantém a mesma de quem está perdendo? Não, são coisas diferentes, tá? Quem está perdendo peso é uma coisa, quem está aumentando de peso é outra coisa. O aumento de massa muscular não é simplesmente comer mais e levantar pesos. Outras questões fazem parte disso aí. Questões hormonais fazem super parte disso aí, tá? Então, se você não tiver um bom aporte hormonal, se os seus hormônios não estiverem bem, isso não vai acontecer, tá? Isso realmente não vai acontecer. Então, eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas buscam resultados sem ter os meios para que esse resultado aconteça. Precisa ter, para aumentar a massa muscular agora, precisa ter uma dieta ótima, precisa ter treino, precisa investigar se sua parte hormonal está funcionando bem ou não. Então, se você tiver esses 3 fatores, é claro que vai aumentar a massa muscular, tá? Então, você aumentar massa muscular, a dieta tem que ser bem programada também para que você não aumente muito a sua gordura corporal. Um pouquinho sempre vai vir junto. Você sempre aumentará um pouco de gordura junto com massa muscular. Sempre esses dois aumentos acontecerão. Quanto menor o de gordura, melhor. Tá? Quanto menor o de gordura, melhor. Então, esse conceito de aumentar aí, que eu acho que não é a busca, pelo que eu vejo das pessoas que me procuram, não é a busca da grande maioria. Esse conceito aí é bastante difundido no meio de atletas, né? Que é a fase do off-season, chamado de bulking hoje, e do pré-contest, chamado de cutting, onde você aumenta de peso e aumenta de massa muscular, e depois você vem secando tudo para o período de competição ou para um evento que você vai fazer. Então sempre tem essas 2 fases dentro do processo do aumento do processo do aumento de músculos e perda de gordura. Mas o que eu mais vejo, o que eu mais me foco hoje, tá, é a perda de gordura, a perda de peso, restabelecer saúde, restabelecer um corpo estético, restabelecer um corpo magro, que isso é o normal das pessoas. Tá? O que eu me foco hoje é nisso daí. E não tanto em aumentar a massa muscular. Como eu disse, aumentar massa muscular depende de alguns fatores que às vezes passa desapercebido na grande maioria da população. Então, é muito legal que isso seja salientado e que isso seja visto
pela população aí. Mas a dieta, respondendo, a dieta para quem quer perder peso não é a mesma dieta para quem quer aumentar a massa muscular. Tem alguns fatores que diferem nesse meio. Então vamos lá, fala um pouco sobre jejum intermitente. Legal. Então, o conceito do jejum intermitente, já li outra pergunta aí, mas a Bia já perguntou, vamos falar. O conceito do jejum intermitente, ele também é um conceito antigo, é um conceito que fez parte da evolução do homem. Tem inúmeros benefícios. Normalmente quem começa a praticar jejum intermitente leva isso para a vida toda, que é o meu caso. Eu pratico jejum intermitente desde 2016, tá? Eu tinha aquele velho conceito de comer de 3 em 3 horas, fui estudando. O ano de 2016 foi um divisor de água na minha vida, onde eu estudei bastante, e aí você começa a ter o conceito do jejum intermitente. Então o jejum intermitente está ligado à história evolutiva, voltando ainda na era paleolítica, então, que o homem não comia de 3 em 3 horas, ele comia aí quando ele conseguia caçar. Então esse conceito de jejum intermitente já estava inserido neles de uma forma bastante presente no dia a dia. Todos os dias eles faziam jejuns, então não tinha, porque não tinha comida, não era uma opção não comer, era uma obrigatoriedade, porque não se tinha comida, tá? Essa pergunta que você me fez sobre jejum intermitente linka um pouco aqui com a pergunta que eu tenho aqui. Eu tento fazer dietas, uma pergunta de uma mulher, tá? Eu vou ler porque essas duas perguntas são respondidas juntas. Eu tento fazer dieta, mas a minha fome nunca baixa. Eu tento, quando a fome se torna muito grandiosa, eu acabo comendo, tá? Então, ela quer saber o porquê que ela tem tanta fome. Eu já falei isso em outras lives. Eu vou falar de um jeito mais resumido agora. Aqui teve live que eu só falei sobre isso durante 1 hora. Então, ela tenta fazer jejum, ela tenta fazer dieta, mas no fim a fome vence. Então a fome está diretamente ligada à área do nosso corpo que controla a fome, é o hipotálamo, tá? O hipotálamo é uma área bem pequena do cérebro, do tamanho mais ou menos da ponta do dedinho, tá? O hipotálamo é a área responsável por receber a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade, tá? Nós temos aí a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. A leptina é que fala: pare de comer, não chega, não ingira mais nada. É quando você vai num rodízio e aquele alimento que você chegou esperando para comer no rodízio, você já não pode nem ver na frente mais. Isso daí é a leptina que dá um freio no seu corpo e fala: chega, não dá mais, não tem mais, pare de comer. Os limites fisiológicos já foram ultrapassados. Então, no cérebro, o hipotálamo recebe a leptina, e a leptina é que fala para você parar de comer. O problema é que a população come toda hora há essa secreção e esse recebimento pelo hipotálamo da leptina. Então a pessoa vai ficando com a resistência leptínica. Ela secretou tanta leptina ao longo da vida que agora o hipotálamo já não reconhece mais. O hipotálamo ficou com um defeito de reconhecimento de leptina, resistência leptínica, tá? Ele ficou resistente a ler aquilo que ele precisa ler. Então essa pessoa come, há a secreção de leptina. Essa leptina não é lida com eficiência pelo hipotálamo, e a pessoa logo em seguida tem fome, e aí ela come de novo. Então libera a leptina, então vai aumentando a resistência leptínica. A resistência leptínica é a incapacidade, é o defeito do corpo parar de comer. É aquela pessoa que acaba de almoçar e logo em seguida já quer comer de novo, tá? Então, o problema começa aí, começa na resistência leptínica. Vários anos vivendo a resistência leptínica, você parte para resistência insulínica. Todas as vezes em que tem comida, o pâncreas é obrigado a secretar um dos 5 hormônios que são produzidos por ele. Um deles é a insulina.
A insulina é que vai fazer o transporte da glicose para dentro da célula, tá? Então, de tanto secretar insulina, o corpo fica resistente à insulina. É uma resistência insulínica. Então, não consegue ler a insulina, que não consegue entregar a glicose, e o nível de glicose no sangue vai ficando cada vez maior. Então, isso vai criando a resistência insulínica. Então, o não conseguir parar de comer ou não conseguir fazer jejum pode estar ligado aí à resistência leptínica e pode estar ligado à resistência insulínica. Esses dois problemas, tá, são facilmente resolvidos com um programa de dieta em que você baixe os níveis de leptina e baixe os níveis de insulina, e isso tudo começa a funcionar de uma forma direita de novo. O único remédio, o único jeito é um programa de dieta e atividade física que vai fazer com que o todo volte a funcionar. E não só você ficar fazendo atividade física, enfim. O jejum intermitente também faz com que você queime gordura. Enquanto você não está comendo, você tem que queimar alguma coisa para manter vivo. Quanto mais adaptado à dieta você está, quanto mais longe de carboidratos e de açúcares você está, menor a sua resistência insulínica, menor a secreção de insulina pelo seu pâncreas, menos fome você tem, mais tempo de jejum você consegue fazer. Durante o período de jejum, há uma autofagia, então são células que comem células, há uma renovação celular no período pós-jejum. Então, o jejum ele faz uma limpeza no corpo. Eu gosto de fazer jejum todas as segundas-feiras. Eu não ingiro absolutamente nada, eu faço jejum, volto a comer na terça-feira. Então, ou eu faço 24 ou 36 horas de jejum na segunda-feira, lembrando que não façam isso sozinho. Eu estou adaptado, eu já estou super condicionado a fazer isso, tá? Mas eu gosto muito. Então, na verdade, todos fazem jejum durante o período do sono. Então, ninguém come dormindo. Então, todo mundo, querendo ou não, faz um período de jejum. Então, isso não há problema. André, irei doar sangue amanhã. Não dando Pamela, problema nenhum, tá? Totalmente tranquilo, totalmente super tranquilo. O seu projeto vai continuar andando normalmente. Então, esse lance do jejum, essa técnica do jejum, na verdade, não é algo que você vai inserir, é algo que vai acontecer naturalmente. Naturalmente, o jejum vai fazendo parte do seu dia a dia até você chegar aí num padrão normal de jejum. Então, eu como 2 vezes por dia. Eu almoço por volta de meio-dia, faço a última refeição por volta de 7 horas da noite. O resto do período eu fico sem comer. Então, isso já tem muitos anos que eu faço. Um jeito fácil de você saber como é que tá isso aí é você dosar a sua insulina basal, tá? É você dosar a sua insulina basal. Um exame simples, laboratorial, com 8 horas de jejum, vai mostrar como está aí a sua insulina basal, e isso vai mostrar como é que está a sua saúde em geral. Não se baseie sempre em valores de referência. Nem sempre a referência é boa, tá? Nem sempre a referência é boa. A insulina, eu não gosto de me referenciar pelos valores de referência. Eu tenho outro padrão, eu sigo outro padrão, que não fui eu que inventei, não fui eu que criei, mas eu sigo um outro padrão. Tá? Então, valores de referência de insulina basal é de 2,5 a 23. Eu gosto de insulina basal abaixo de 5. Tá? A minha, pessoal, a minha e a da Renata, minha mulher, eu gosto de abaixo de 3. Tá? Então, isso é uma referência bem simples de você dosar no exame laboratorial. Você vai ver aí o quanto que está a sua insulina. No caso da Camila Almeida, que falou, eu também estou fazendo isso, só como na terça. No caso do Daniel Oliveira, o da Kelly eu não tenho, mas do Daniel e da Camila eu já pude observar exames laboratoriais.
A Camila é a menor insulina que eu já encontrei até hoje em uma pessoa. Conseguiu ser menor que a minha. O último exame de insulina da Camila era 1,0 e o último exame de insulina do Daniel, se eu não me engano, era 5,0. Então, são insulinas bem baixas, em que faz com que eles consigam manter muito bem o resultado que conquistaram. O Daniel, uma perda de 54 quilos em 4 meses e 23 dias. Eu acho que é isso, nós falamos isso essa semana. 54 quilos em 4 meses e 23 dias. Camila Almeida, 54 quilos em 9 meses. Então, são grandes evoluções aí que eu tive o prazer, o imenso prazer de participar e estar acompanhando até hoje. Então, me enche de orgulho de ter participado dessas evoluções e ter esses números e de poder enxergar exames laboratoriais. São pessoas que são extremamente comprometidas com o corpo, com a saúde, mas deixaram o corpo chegar ao extremo, deixaram o corpo engordar ao extremo para depois correr atrás do prejuízo. Então eu sempre falo assim, não espera o negócio ficar pior para você correr atrás. Corre atrás enquanto, tô com sobrepeso, tô com uma barriguinha, já não me sinto mais tão bem. Começa a correr atrás. Sim, Alessandra, eles perderam esses números com o jejum. Não é só o jejum, tá? Então, se você comer macarrão todo dia no almoço, se você comer pão todo dia e tentar fazer jejum, isso não vai acontecer. Todo o programa foi formatado para eles, tá? Então, programa de dieta, programa de atividade física e o jejum foi inserido meio que instintivamente por eles. Aconteceu naturalmente e acontece naturalmente num programa de dieta ou de emagrecimento, ele acontece naturalmente. Exatamente, Camila. A Camila deixou o corpo ir aí. Todas as lives, não tem como eu não falar da Camila pela excelente evolução, pela brilhante evolução que ela teve. Avaliei ela essa semana. Ela se mantém. Na sexta-feira nós fizemos a avaliação presencial dela. Então o percentual de gordura se mantém super bem. Ela se mantém sempre a mesma depois do emagrecimento. Mas novidades vêm por aí, né, Camila? Novidades vêm por aí. Depois eu vou querer que a Camila também bata um papo de novo com a gente. Ela já bateu um papo comigo numa live. Depois do próximo projeto dela, eu vou querer que ela fale um pouco também, que é bem legal aí, a evolução da Camila. É uma coisa que me enche de orgulho, me enche de satisfação. Como tantas outras, tá? Como tantas outras evoluções, a do Daniel, a da Kelly que está assistindo a nossa live, a do Gesiel. Gesiel fez um trabalho em 2016 comigo, também muito legal, ficou extremamente bem fisicamente. A Cíntia tá legal, a Pamela tá com uma super perda de peso, então tem bastante gente aqui na live. A Maiara também fez, o César em 2016, 2017 também fez um trabalho comigo. Lucimara Marim tá com um resultado incrível, passou por um processo, tem bastante foto dela publicada. Doutora Desirê, também com um excelente resultado de anos. A Lívia, enfim, tem bastante gente na live aqui que já esteve comigo, que já participou aí. O Thiago Tomazelli também, o recordista do último FES 30. A Alessandra também teve emagrecimento legal. Tem bastante gente aqui. Eu tô voltando aqui os comentários. Tem bastante gente na live que já teve grandes emagrecimentos, que já teve grandes mudanças de corpos. Então, vamos falar sobre temperatura. A temperatura, eu não diria controverso, mas é um negócio que eu corri atrás bastante tempo para entender. Eu fui entender isso num curso presencial que eu estive ano passado com o Dr. Lai Ribeiro. Tive pessoalmente, presencialmente com ele, e fui entender isso. Então a temperatura corporal conta como está a conversão do hormônio T4 em T3 pela tireoide, tá? Esses hormônios são produzidos pela tireoide, e como está o recebimento
desse hormônio pelo corpo, como estão os receptores do corpo. Então, o fundamental é que você tenha 36,6 pela manhã, em repouso, deitado na sua cama, com uma aferição de 8 minutos, seja do termômetro digital ou seja do termômetro de mercúrio, tá? O de mercúrio a gente já não encontra mais para comprar, mas ele traz uma leitura mais precisa do negócio. Então, é algo que eu faço em mim todos os dias. Primeira coisa do dia é aferir a minha temperatura e anotar no aplicativo para que eu entenda como está o funcionamento da minha tireoide, como está tudo isso daí. O ideal é que seja 36,6 pela manhã. Então que a temperatura vai contar. Temperaturas menores que 35 começam a ter problemas graves aí que precisam ser corrigidos, porque senão você vai desencadeando vários outros problemas no corpo. Então, eu gosto muito disso. Eu falo muito sobre temperatura corporal. É algo que já está bastante em desuso, bastante escondido, bastante pouco falado, mas tudo bem. Se for mais, até 37 tudo bem, até 36,9, 37 não há problema, tá? Se for mais que isso, você tem aí uma febre, então algum processo, o seu corpo está combatendo alguma coisa que não também está certo. Então, entre 36,6 e 37 graus seria o ideal, mas pouquíssima gente que está vendo essa live vai ter isso, tá? Eu acho que nem 10% de quem está assistindo vai ter essa temperatura pela manhã. Mas é algo bastante a se investigar aí, é bastante importante. Foi esse curso que eu fiz com o Dr. Eloy Ribeiro, esse aprendizado que eu tive, foi um divisor de águas aí, onde eu pude entender muito sobre temperatura corporal, muito sobre partes importantes da nossa tireoide responsável pelo metabolismo. Então, foi bastante importante de entender isso daí e consertar, né? E tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um jeito de se fazer isso aí. Bom, vamos mais uma pergunta aqui. A pessoa fala que consegue fazer aqui, é uma mulher também, ela consegue fazer programa de dieta, ela consegue fazer atividade física, mas depois de um certo período ela acaba abandonando o programa de dieta e de atividade física, acaba voltando a engordar, quase que perto do ponto inicial, e isso perdura alguns meses, onde ela retoma a dieta, retoma a atividade física, perde, tem uma evolução grandiosa de novo, e depois, então, ela relata que ela sempre vive essas duas fases, uma evolução incrível e uma perda incrível da evolução também. O porquê acontece isso? Isso pode ter vários fatores, tá? Isso pode ter inúmeros fatores. O primeiro deles é ver se a programação não é apertada demais. Então, programas de dieta, de atividade física que são extremamente apertados, extremamente limitantes, faz com que a pessoa não tenha adesão ao programa e acabe abandonando isso daí, tá? Então, o que acontece? Então, você não pode comer nada. Você tem que fazer 3 horas de atividade física por dia. Quanto tempo você vai sustentar isso daí? 2 meses, 3 meses, legal. E depois disso? Depois disso você não vê a hora de parar com isso daí, você não vê a hora de se livrar disso daí para não continuar. Você não quer mais aquilo para sua vida. Aquilo se tornou um peso na sua vida. Aquilo se tornou uma prisão na sua vida. Então, esses programas, eu sempre gosto de usar o conceito de que se você está fazendo um programa para emagrecer, se você está fazendo um programa de atividade física com data e hora marcada para terminar, isso não vai funcionar, isso não vai trazer um benefício para sua vida. Procure fazer algo, procure entrar em algo que é o seu estilo de vida. Então, o que eu ensino, o que eu falo é o meu estilo de vida, é o que eu faço no dia a dia. Tá? Quanto tempo faz que eu faço isso? Fazem muitos anos. Tá? Fazem muitos anos. Ainda falando, não tem como nunca eu não citar a Camila, mas a Camila tem 3 anos que está magra. Não que ela passou por processo, que ela está magra. Então, o que acontece com isso? Você tem que sempre, muito provavelmente essa pessoa que perguntou aqui que ela aumenta e diminui de peso, então o que acontece? O programa deve estar apertadíssimo demais, então ela faz aquilo, ela se sente numa prisão, ela se sente escravizada por aquela programação e logo em seguida
ela abandona aquela programação para viver uma vida mais livre, uma vida sedentária, uma vida cheia de carboidratos e de açúcares, e aí ela volta a engordar. Ela volta a engordar. Engordou de novo, bate a culpa, bate o peso, ela olha as fotos de quando ela evoluiu e retoma novamente o programa. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, tanto para o corpo fisiologicamente quanto psicologicamente, de você viver duas fases. Uma fase em que você está incrível, com um corpo magnífico, e a outra fase em que você está péssima de corpo. Isso psicologicamente é muito ruim, mentalmente é muito ruim, de você se olhar e não se reconhecer nas fotos. Então, eu sempre gosto de programa, eu sempre gosto que o programa seja algo restrito, sim, mas não limitante, tá? Tanto de atividade física quanto de dieta. Eu gosto sempre de inserir dias ou refeições. Já vou ler, Camila. Sempre inserir dias ou refeições livres, que nem hoje eu tive refeição livre. Eu comi macarrão, depois eu comi um doce, que por sinal foi a Camila que fez. Um doce maravilhoso que ela fez. Ah, mas você não deveria comer. Eu sei que eu não deveria comer. Mas isto que eu fiz, essa inserção dessa refeição livre, faz com que o meu projeto seja sustentável para toda a vida. Então, não é que eu não posso comer aquele alimento que eu gosto. Eu tenho dia e hora para comer. Então, eu estou esperando isso. Eu estou esperando que domingo que vem eu vá comer de novo. Então, doce maravilhoso, Camila. Então, é um estilo de vida em que essas refeições inseridas faz com que eu não perca a minha linha. Então, amanhã eu já sei que eu tenho que a programação de segunda, programação de terça, programação de quarta, enfim, cada dia da semana eu tenho uma programação e eu sigo essa programação. E essas inserções de refeições livres não faz com que eu engorde, não faz com que eu perca a definição e, melhor, não faz com que os meus marcadores de saúde, meus exames laboratoriais se alterem. Eu sempre tenho um monitoramento muito grande da minha insulina basal. A insulina é um indicador aí se a pessoa vai ser gorda ou magra, como se ela fosse um ponteiro. Então, essas refeições que eu faço há muito tempo, tem 5 anos que eu já faço isso, de ter os finais de semana com refeições em que eu possa comer as besteiras que engordaram o mundo, sem que elas me engordem. Então tem bastante tempo que eu faço isso e isso não atrapalha. Então eu prefiro um programa mais, eu não diria flexível, porque flexível parece que é um negócio totalmente livre. Eu gosto de um programa em que você tenha essas permissões e consiga consumir os alimentos que você deve consumir e levar isso a longo prazo. Quando você tem essas brechas, fica muito mais fácil de você levar a longo prazo. Olívia, o exame de insulina eu gosto ou assim, de 3 em 3 e 6 em 6 meses, tá? Dependendo de como tá a dieta. Se você tá muito bem controlado na dieta e na atividade física, cada 6 meses vai ser ótimo. Se você está se perdendo, se você está fazendo algo que você está vendo que o negócio não está saindo do normal, aí diminui-se o tempo. Mas usualmente a cada 6 meses. Se a pessoa não tem um grande controle, aí a cada 2 ou 3 meses. É um exame super simples de fazer, super barato também. Então é muito importante dosar isso daí. Deixa eu voltar um pouco na pergunta da Camila. Olha lá. Exatamente, a irmã da Camila também está numa luta para emagrecer. Mas, exatamente, não precisa estragar durante a semana. Por quê? Porque você tem o fim de semana, você tem, sei lá, bom, tá programado sábado à noite eu vou receber a minha família em casa e vou comer uma pizza. Ótimo, legal, super bom isso daí. Você já atingiu o que você queria, o que você já chegou aonde você queria. Essas refeições não tem problema. Então, nesses fins de semana mais livres, a minha programação é diferente da Rê. A Rê já encerrou. A Rê já não come mais hoje e só volta a comer amanhã à noite. São 24 horas de jejum. Eu ainda tenho uma refeição hoje. Então, cada pessoa tem uma programação. Então, você tem que achar o que é legal para você e saber aí como que você vai levar isso para sua vida.
pense sempre em estilo de vida. Você está adotando algo para a sua vida e não algo sazonal que vai durar 1 mês, 2 meses e depois você vai jogar tudo pro alto. Bom, vamos lá. Mais alguma pergunta de vocês aí? Eu tenho mais várias aqui. Eu não consegui ler nem acho que 5% das perguntas que me enviaram. Tô lendo aqui na sequência. Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, faça aí. Daqui a pouquinho, o Instagram já limita o nosso tempo e eu tenho que encerrar a live. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, faça, que eu teria o maior prazer em responder para vocês aí. Senão eu vou ler aqui as perguntas que eu recebi no direct. Sim, esses momentos mais flexíveis eu gosto de passar a pessoa por um período adaptativo, onde há a mudança. Então, a população mundial como um todo vive de carboidratos e de açúcares, tá? Então você come o que você comeu, vai ser aí queimado, popularmente falando, pelo corpo, e logo em seguida acabou o seu combustível e você precisa comer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá? Eu gosto de passar por um período adaptativo, passar a pessoa por um período adaptativo em que o corpo dela vai entender o mecanismo lipídico. Então, o que é o mecanismo lipídico? A lipoadaptação. Esse corpo vai aprender a viver de gordura. Então, vamos pensar que a pessoa já está lipoadaptada. O processo de lipoadaptação pode demorar de 15 dias a 60 dias, mas eu vejo que com 15 dias as pessoas estão muito bem adaptadas dentro do processo de lipoadaptação, que é de queimar gordura, onde gordura começa a ser queimada e virar glicose, e isso alimenta o corpo. Esse processo chama-se gliconeogênese. Então eu vejo isso sempre acontecer. Então não adianta uma pessoa que começou agora querer ter refeições ou finais de semana livre, porque esse mecanismo não está muito bem implantado no corpo dela. O mecanismo lipídico, onde o corpo queima gordura, seja a gordura que você coma ou seja a gordura sua corporal. Claro que nós preferimos que queime a gordura corporal, mas isso vai acontecer normalmente quando o corpo está lipoadaptado, a insulina está menor, a leptina está menor, então essa pessoa não tem fome. Se ela não tem fome e o corpo dela está adaptado a queimar gordura, é claro que vai queimar a gordura corporal dela e aí acontece o processo de emagrecimento. Esses mecanismos parecem complexos, mas não são. Esses mecanismos são fáceis. Emagrecer também é fácil, não é um bicho de 7 cabeças, é que muita gente complica demais as coisas, quando as coisas são extremamente simples. As pessoas que estão assistindo a live aí, que ou passaram por um processo comigo, ou estão passando ainda por um processo comigo, vão falar isso. Emagrecer é super simples, não tem nada bicho de 7 cabeças, não tem nada de integral, não tem nada de alimento difícil de consumir, de conseguir, não tem nada disso. É um negócio extremamente simples, é um negócio muito fácil de acontecer, muito fácil de acontecer. Então, não há o porquê se complicar algo que é naturalmente simples. Durante o processo de jejum, sim, deve-se manter bastante o consumo de líquidos, tá? Café, chás naturais desidratados, água, limão, água, enfim. A hidratação deve ser mantida muito bem no processo de jejum. A pergunta da Elisete, deve ser mantido bem. Exatamente. Então, a primeira coisa para emagrecer, a primeira coisa para você começar a emagrecer é você querer emagrecer, tá? Não adianta você ir pela opinião dos outros, não adianta a sua mãe, o seu namorado, a sua mulher, o seu amigo querer que você emagreça se você não quer aquilo para você, tá? Você tem que querer, você tem que tomar a decisão. Eu quero começar a emagrecer, eu quero fazer esse processo, então eu vou buscar a ajuda de alguém que entenda, de alguém que encurte esse caminho para mim e fazer acontecer, tá? Quando você... isso nós não estamos falando aí nem de atividade física, nem de nutrição, nem nada. O cérebro acredita naquilo que você dá para ele.
tá? Existe uma ciência que estuda isso, que o cérebro faz aquilo que você manda, assim como o seu celular ou o seu notebook. O comando que você der é o comando que o seu cérebro faz. Então, quando você fala, eu acho que eu não consigo, então você já deixou aquela brecha para o seu cérebro de não vou conseguir. Você já deixou aquela válvula de escape para ele. Eu não consigo ficar sem pão. Então, aquilo ali você já instalou para o teu cérebro que você realmente precisa do pão. Então, existem muitas partes que são uma crença que você dá para o seu cérebro. Existe uma ciência que estuda isso, depois eu posso até falar. Isso não é minha área, isso não é o que eu trabalho, enfim, mas é algo que eu estudo, porque eu vejo muito isso. Eu vejo muitas pessoas sempre dando desculpas e nunca indo em frente, mas isso daí são mecanismos que as pessoas colocam para o cérebro delas, são crenças limitantes. Procurem depois no Google sobre crenças limitantes, que vocês vão entender o que eu estou falando. Estamos chegando no finalzinho da nossa live. O Instagram já me avisou que estamos nos minutos finais. Então, eu queria agradecer cada um de vocês que separou essa horinha do domingo para estar aqui comigo, para tirar dúvidas, para acrescentar um pouco de ciência, para tentar facilitar um pouco o processo de emagrecimento. Não consegui responder as perguntas que eu recebi por direct, por e-mail. Talvez eu não tenha conseguido responder as perguntas de todos vocês. Então, se ficou alguma pergunta, se ficou algo, escreve no direct para mim. Escreve durante a semana no direct para mim. E aí, próximo domingo, nós vamos de novo responder perguntas e falar um pouco sobre o emagrecimento, sobre atividade física. Ficou dúvida para trás? Não se acanhe, escreva para mim, que eu vou separar durante a semana aí as perguntas novamente e vou responder para vocês. Muito obrigado a todos que estiveram comigo. Um ótimo finalzinho de domingo e uma semana muito produtiva, uma semana em que estejam focados dentro do programa de dieta, estejam focados dentro daquilo que vocês querem. Sempre lembre, a única pessoa que pode conseguir o que vocês querem é vocês mesmos. Então corra atrás, determinação e foco. Uma ótima semana a todos e muito obrigado.